Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 21 de janeiro de 2017 e vamos começando mais um vídeo do nosso canal. Sábado, como vocês sabem, é um vídeo que eu tento trazer mais a parte de economia aí pra gente, né, pra gente ver no canal e tudo, um dia que não tem mercado. E hoje eu separei um tema bastante relevante. Antes disso, eu queria agradecer aí a todos. Chegamos em 100 mil visualizações no canal. Um canal super novo, começou dia 30 de setembro, menos de 4 meses, a gente já tem aí 100 mil visualizações. Muito contente, espero que vocês continuem avisando os amigos, compartilhando os vídeos e se inscrevendo aí embaixo no canal. Enfim, hoje é um problema bem recente no mundo, assim, está aumentando recentemente, não que seja recente, é a guerra ao dinheiro. E a gente vai aproveitar para ver como é que os bancos fazem com isso, e a gente vai ver que é uma coisa que está acontecendo em vários lugares. Então vamos começar a ver esse assunto. Vamos ver primeiro a situação da Índia. Em novembro agora de 2016, tá, a Índia, do dia para a noite, ela avisou que ia retirar de circulação as notas de 500 rúpias e de 1.000 rúpias. Tá? É a mesma coisa que o governo resolvesse tirar as notas de R$ 50 e de R$ 100, por exemplo. O motivo, tá, que o ministro da Economia de lá alegou na imprensa é que era o combate à sonegação de impostos. Tá, e vocês vão ver que no mundo todo as pessoas estão falando disso, mas existe um outro motivo por trás e a gente vai ver hoje no vídeo o que é. Só para vocês terem uma ideia, 500 rúpias na data aqui de novembro era aproximadamente R$ 25. Imagina, a maior nota do país seria, por exemplo, uma nota de R$ 20 agora. As pessoas, então, né, acontecendo isso, elas passam a ser obrigadas a depositar nos bancos essas notas de 500 rúpias e 1.000 rúpias, porque senão elas vão perder o valor, elas não vão ter mais dinheiro. Então, quer dizer, elas perdem o direito, né, de ter a comodidade de guardar o dinheiro com elas. É óbvio que dentro desse dinheiro existem dinheiros que são ilegais e que o governo vai realmente conseguir combater a sonegação de impostos. Mas também ele passa a ter um controle maior, porque se o dinheiro é depositado no banco, agora o governo já sabe quanto cada pessoa tem, entendeu? Não tem mais como esconder e os bancos também sabem. A gente vai ver a parte dos bancos depois. Os bancos, então, eles passam a ter mais dinheiro em seus caixas, que eles vão usar para multiplicar moeda, e a gente vai ver como é feito isso, essa multiplicação de moeda, uma das formas, e aumentar os seus lucros, mesmo com juros baixos. E a gente vai ver aonde os juros entram nisso tudo. É importante ressaltar também que na Índia ainda, tá, segundo a reportagem que eu li, 78% das transações ainda eram fechadas com dinheiro nessa data. Então, quer dizer, não é igual no Brasil, né, que hoje em dia provavelmente 78% das transações são fechadas em cartão, né, quer dizer, com o dinheiro virtual, né, não é com o dinheiro físico. Lá na Índia era o contrário. E provavelmente com a retirada do mercado das maiores notas, as pessoas vão ter que começar a usar mais o modo de pagamento eletrônico. Tiveram alguns problemas de curto prazo para trocar o dinheiro antigo por notas menores e criou-se o mercado negro, né? Quem conseguia transferir esse dinheiro e depositar no banco conseguia comprar 1.000 rúpias trocando por 700 rúpias, era mais ou menos o câmbio negro da época. Vamos lá, situação na Venezuela. A nota também, em novembro, dezembro. A nota de 100 bolívares foi cancelada e retirada de circulação. O presidente, o Nicolás Maduro, deu um prazo de 72 horas para que as pessoas depositem o valor nos bancos públicos e 10 dias para declarar ao Banco Central da Venezuela a origem desses recursos. A desculpa, de novo, foi a sonegação, foi o combate à sonegação, mas desta vez, segundo o presidente, promovida principalmente pelas máfias colombianas.
Situação na Austrália agora, porque as pessoas acham que eu estou falando só de economias emergentes, economias que não são fortes. Eu estou falando agora da 13ª economia, um país desenvolvido e parlamentarista. Ainda não aconteceu isso lá, mas, segundo uma reportagem também que eu li, os bancos UBS, Citibank, Tyro, que é uma empresa local de pagamento, o banco local Westpac também, além do jornal Sydney Morning Herald, já mostraram, entre aspas, benefícios de uma sociedade sem dinheiro. E que isso seria uma questão de tempo. Então, quer dizer, existe um movimento global para se ter uma sociedade sem dinheiro. E o que acontece se tiver uma sociedade sem o dinheiro físico? Tá? A gente sabe que os bancos não são 100% seguros, né, gente? A gente já viu aí, cansou de ver banco quebrando aí no Brasil e no mundo todo. Agora mesmo, há pouco tempo, a gente estava numa situação complicada em relação ao Deutsche Bank da Alemanha, uma economia enorme. Até por ser um país democrático, ainda não aconteceu nada lá, mas as possibilidades aumentam de serem canceladas as maiores notas também, que seria de 100 dólares australianos e 50 dólares australianos. Também é importante eu ressaltar o seguinte, na crise lá da Grécia chegaram a fazer alguma coisa parecida, em 2013, se eu não me engano, e no Chipre também fizeram, tá? Mas aí já há mais tempo aí atrás. Aqui é só os maiores PIBs do mundo, para vocês verem que a Índia, por exemplo, está aqui em 7º e a Austrália está aqui em 13º. Então eu estou falando de economias grandes também. Situação no Brasil, tá agora. As notas no Brasil, elas não foram canceladas e nem parece que vai ser, né? Mas em 95, R$100, por exemplo, equivalia a 1,42 salários mínimos. O salário mínimo era R$70. Hoje o salário mínimo aumentou para 900 e alguma coisa, né? Então quer dizer, equivale a 0,11 salários mínimos. De 95 a 2017, se a gente quiser fazer de outra forma a conta, tivemos 521,3% de IPCA acumulado. Logo, descontando o IPCA do período, R$100 de hoje valem R$16,09 de 95. Com isso, acaba tendo uma maior quantidade de dinheiro que é depositado nos bancos. Isso é o principal. É o controle do governo e a quantidade de dinheiro que é depositada nos bancos. Por quê? Porque os bancos eles multiplicam a moeda. Tá? E aí eu vou botar agora o vamos entender na próxima página para vocês tentarem entender. No Brasil, o que fizeram para aumentar a quantidade de dinheiro no banco hoje em dia? Tá? Eles se aproveitaram da inflação e se aproveitaram agora em outubro daquela repatriação de dinheiros que tinham sido sonegados no passado e que foram trazidos de volta para o Brasil. Então, a gente teve aí, em um mês só desse ano, um superávit e entrou em torno de 40 e poucos bilhões de reais em impostos. O imposto era 15% mais 15% de multa. Então, 40 e poucos bilhões significa 30% do valor que entrou. Então, eu, na minha conta de padaria aqui fazendo, deve ter entrado alguma coisa entre 130 e 150 bilhões de reais no Brasil que vieram para os bancos daqui, tá? Então, vamos entender, tá, gente? Igual eu gosto de fazer. A pessoa tem o dinheiro físico, né? Você tem o papel na tua mão. Se cancelarem as notas de 50 e de 100, você fica obrigado a depositar nos bancos. A pessoa fica obrigada a depositar nos bancos. A maior parte do dinheiro que ela não vai carregar, sei lá, R$500 ou R$1.000 em nota de 20, nota de 10 na carteira. Entendeu? A pessoa acaba tendo que depositar mais e sacar menos. Logo, sobra mais dinheiro no banco. O que o banco vai fazer com esse dinheiro? Ele vai emprestar. Ele vai ter mais dinheiro para emprestar. E aí os bancos poderiam criar mais moedas.
tá? É o que a gente vai ver no próximo, como o banco cria moeda. Ele não emite a moeda, quem emite a moeda é o Banco Central, ele tem o monopólio da emissão, mas o banco ele tem como criar moedas, entendeu? Por exemplo, a emissão de um cartão de crédito, por exemplo, é uma criação de moeda. Uma loja que faz aquele carnê é uma emissão de moeda. Uma empresa que vende à vista e paga o fornecedor a prazo é uma emissão de moeda. Mas o banco, ele consegue, é uma criação de moeda. Mas o banco, ele cria moeda em uma quantidade muito maior do que todas essas outras estruturas. A pessoa ficando obrigada a depositar o dinheiro nos bancos, o governo tem maior controle no combate à sonegação. Isso aqui é uma coisa boa. Tá? Mas ele passa a ter maior controle. O controle não é bom, o combate à sonegação é bom. Os bancos criando mais moeda, eles tendo mais dinheiro para emprestar, eles provavelmente vão ter maiores lucros. E aí o que acontece? Se a pessoa não tem a opção de ficar com o dinheiro na mão, isso é um ponto importante, e ela fica obrigada a depositar nos bancos, o governo ele não precisa mais pagar um juro tão alto, porque as pessoas vão demandar menores juros, talvez aqui com Z, veio um erro aqui de português, desculpa, até juros reais negativos. Então, quer dizer, isso tudo aqui, o tirar o dinheiro da nossa mão, tirar o ativo físico da nossa mão e obrigar a gente a depositar no banco, significa talvez no futuro a gente ter uma economia que migre para ter juros reais negativos. O que significa isso? Você depositar um dinheiro no banco e você sacar menos, que é uma coisa completamente louca, né? Quer dizer, a gente não vai sacar menos, a gente vai sacar mais, mas não vai ser o suficiente para compensar a inflação. Entendeu? Seria como se no mundo inteiro fossem poupanças do Brasil, que a poupança do Brasil rende normalmente menos do que a inflação, muito próxima à inflação, e pode ser que isso aconteça no futuro no mundo todo. Igual está acontecendo nos Estados Unidos, não sei o quê, na Europa, em vários lugares. Está tendo juros reais negativos. A inflação é maior do que os juros. Por quê? Porque as pessoas agora elas não têm mais o ativo físico. Tá? A outra vantagem que teria, além do combate à sonegação, seria a redução do custo com papel moeda emitido, né? Você precisaria emitir menos nota, então você economiza alguma coisa aí. A Casa da Moeda economizaria alguma coisa. Agora vamos entender como é que os bancos multiplicam a moeda, para a gente entender isso, tá? Vamos imaginar que você faz um depósito de R$1.000 no banco. Você recebeu R$1.000 e foi lá e depositou no banco. Aí o que acontece? O banco ele tem dois tipos de reserva. Ele tem a reserva compulsória, que é uma reserva obrigatória, que é um mínimo exigido pelo Banco Central para que o banco ele garanta que tenha liquidez. E tem as reservas voluntárias. Essa depende de vários fatores, principalmente da taxa de juros. Entendeu? Depende também da demanda por empréstimo, depende da quantidade de inadimplência que está tendo, provisão de devedores duvidosos. Entendeu? O banco também não quer emprestar para qualquer um. Se o mercado tiver muito ruim para emprestar, a chance dele emprestar para uma pessoa que não vai pagar ele é grande, ele vai ter uma reserva voluntária maior. Senão ele vai ter uma reserva voluntária zero e só vai ter a reserva compulsória. Vamos imaginar que o banco aqui somando a reserva compulsória e a reserva voluntária seja 20%, tá? Vamos imaginar que todos são iguais. Então, a pessoa depositou R$1.000, o banco vai emprestar 800, vai deixar 200 guardados. Por que 200 guardados? Porque a pessoa pode sacar 200. O banco sabe que a pessoa não vai sacar 1.000 de uma vez, ela vai sacar menos, senão ela não teria depositado 1.000. Então, ela vai lá e empresta 800. Aí vamos supor que a pessoa que pegou emprestado 800, ela comprou alguma coisa e a loja que ela comprou alguma coisa depositou em outro banco. E aí isso acontece, e aí isso por diante, né? O depósito em outro banco, o banco fez aquela reserva de 20% também, e aí emprestou 640. Aí a pessoa pegou um empréstimo, comprou alguma coisa, a loja pegou e depositou em outro banco.
e aí 512 e assim por diante, tá? Se a gente fizer essa conta até o final, essa progressão geométrica, a gente vai chegar ao valor de 4.000. Então, quer dizer, R$ 1.000 de papel moeda viraram R$ 4.000 nesse exemplo, tá? E aqui eu só estou botando no papel moeda, não estou botando cartão de crédito, não estou botando todas aquelas outras criações de moeda que eu falei antes. E aí, tá? Tem uma coisa aqui que eu nem botei nesse vídeo, mas que é importante também dizer. Imagina que, por exemplo, essa pessoa aqui, que pegou emprestado 640, ele não paga esse empréstimo aqui. Vamos imaginar que uma grande quantidade de pessoas não pague esse empréstimo. O que acontece? Esse banco aqui, ele não vai ter liquidez, certo? Ele não vai ter como pagar as contas dele. Só que o empréstimo que esse banco fez aqui é lastreado num depósito nesse. Então, esse banco aqui também não vai ter liquidez, que é lastreado num depósito desse, que também não vai ter liquidez. Porque quando a pessoa deposita o dinheiro, é como se ela assinasse um contrato com um banco que tem lá aquele dinheiro para ela sacar. E sempre tem, por causa dessas reservas, desse mínimo. Mas se chegar a um ponto que a quantidade de pessoas que não pagam é grande demais, o banco pode quebrar sim. Então, é importante a gente manter uma reserva em dinheiro físico. E com esses cancelamentos de notas grandes, faz com que as pessoas sejam obrigadas a depositar no banco, pegar esse risco do setor bancário e pegar o controle do governo, que é tudo que o governo quer, né? É como se todos nós fôssemos várias vaquinhas e estamos indo para aquele curral ali, entendeu? Eles estão tirando a nossa liberdade de escolha, se a gente quer depositar no banco ou se a gente quer manter a moeda na nossa mão. Agora vamos entender dois, tá? Que eu falei de reserva voluntária e reserva compulsória. Rapidinho, o Banco Central, ele emite todas as moedas do Brasil. Aí tem o caixa do Banco Central, um menos o outro sai o papel moeda em circulação. Aí tem o caixa dos bancos, tá? Tem uma parte que eles deixam em caixa mesmo, que é no caixa automático, no caixa no cofre do banco, não sei o que isso aqui vai e volta para as pessoas. E tem a reserva voluntária e a reserva compulsória. Diminuindo desse caixa dos bancos privados, que está dividido nessas três partes, a gente tem papel moeda em poder do público. Como vimos no slide anterior, a quantidade de moeda é muito maior que o papel moeda em poder do público, porque tem a criação de moeda. Então, quer dizer, se juntar todo o papel moeda do Brasil, não consegue pagar todos os depósitos que existem no banco, tá? E a outra coisa, várias das variáveis que tem aqui, elas são função da taxa de juros, tá? Eu não vou entrar no mérito de como chega nesse valor, mas então o que acontece? Se você tiver uma taxa de juros muito baixa, faz os bancos terem uma reserva voluntária maior, porque imagina um banco, imagina uma taxa de juros de 0%. O banco vai ter o spread dele, ele vai ganhar 1% ao ano para emprestar para uma pessoa o dinheiro. Às vezes não vale a pena para o banco. Ele prefere ficar ganhando só com o serviço, porque ele tem o risco da pessoa não pagar, tem o custo de fazer o contrato, de procurar para ver se a pessoa é uma pessoa idônea. Então, esse 1% ao ano não vale a pena para o banco. Então, quer dizer, um juro muito baixo faz com que o banco guarde mais dinheiro e empreste menos. Então, ele cria menos moeda. E uma taxa muito alta também, porque aí tem uma demanda menor por crédito, menos pessoas pedem crédito e as pessoas que pedem normalmente são as que têm muito risco. Então também diminui a moeda. O Brasil ele está indo agora para um período que ele vai ter uma taxa de juros que vai ser exatamente entre as duas, tá? Então nesse patamar aqui foi quando o Brasil cresceu bastante lá em 2012, 2013 o consumo interno. Provavelmente vai ter muita criação de moeda e os bancos têm que se cuidar muito para não criar além da conta, tá? Para não ter problemas.
Aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Quadro resumo do compulsório, eu tirei aqui do site do Banco Central do Brasil. A gente vê aqui, ó, é muito difícil a gente calcular, por isso que eu fiz 20%. Ó, se tem recursos à vista é 45%, mas aqui tem algumas limitações, ó, limitada a 40% da exigibilidade. Aí aqui tem 0%, 5,5%, 11%, ó, exigibilidade adicional sobre depósitos, aí tem caixa de poupança. Enfim, eu não vou entrar aqui no mérito, mas é só para vocês verem por que eu peguei o 20%, tá? Tem alíquota de 45% e tem alíquota de 0%. E aí, qual é a saída, nesse caso, para esses países e para as pessoas que tiverem esse problema, tá? Que elas querem ter um ativo físico para ter uma garantia que, se o banco quebrar, elas não vão perder tudo. Se o governo quebrar, elas não vão perder tudo. Se elas precisarem usar aquele dinheiro para alguma emergência maior, elas têm o dinheiro. Qual é a saída, tá? A saída, normalmente em períodos de crise, é o ouro, tá? Normalmente é o ouro. O ouro também tem assim terrenos, quadro, tapete, coisas físicas, né? No caso que eu estou falando. E a gente vê aqui que durante a outra crise, olha só a escalada que o ouro deu. Ele passou de 700 aqui para 1.900. E aí, depois que o mundo, entre aspas, se recuperou, né? Você não precisa mais ter uma segurança, né? As pessoas começam a arriscar mais o dinheiro delas. Então o ouro veio caindo, 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 até chegar aqui em torno de $1.000. E depois ele começou uma subida de novo. Óbvio que teve uma caída aqui, mas isso é normal, né? Igual aqui também teve. Aqui, aí caiu esse pouco aqui, aí subiu aqui, aí caiu esse pouco aqui. Então a gente não sabe também. Já tem gente falando que esse ouro aqui é tendência de alta também. Entendeu? Eu espero que não. Eu espero que ainda demore um pouco mais para pelo menos o Brasil recuperar. Mas eu acho importante eu falar disso porque essa guerra ao dinheiro está aparecendo em muitos países. Então acho importante pelo menos vocês terem uma ideia disso. E tem algumas pessoas também que estão falando que esse ativo que pode trazer segurança é o Bitcoin, porque ele não é regulado, o governo não se intromete, o governo de nenhum lugar do mundo, e realmente ele está tendo uma alta aqui. Ó. Eu não conheço nada de Bitcoin, eu só estou passando o que as pessoas têm falado, tá? O mercado chinês que está com muita liquidez, que tem muita criação de moeda, tá? A gente viu no vídeo da bolha chinesa que eles estão alavancados 75 vezes a quantidade de papel moeda emitido, tá? Eles estão 75 vezes a mais de moeda do que a base monetária deles, que os chineses, como lá tem muito controle do governo, isso aqui está sendo a forma que eles estão achando para pular um muro e conseguir transferir o dinheiro para fora do país. Então o Bitcoin subiu muito também. Mesmo assim, eu considero arriscado, né? Uma moeda que não tem regulação nenhuma e tudo. Mas é isso, também queria passar isso para vocês, tá? Enfim, a gente fechou aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aí para pelo menos tomar conhecimento dessa questão que está acontecendo no mundo. É uma questão econômica. A gente está passando por um período que a gente não sabe o que vai acontecer, porque nunca na história da humanidade se teve tanta liquidez como está tendo hoje. Nunca ficou tanto tempo com taxa de juros reais negativas, nunca se emitiu tanta moeda lá nos Estados Unidos, o Banco Central de lá. Então, muitas pessoas dizem que quando estourar uma crise, vai ser a maior crise da história do capitalismo. No entanto, né, eu acho que todas as economias vão se esforçar ao máximo para que isso não aconteça. E eu não descarto a possibilidade deles tentarem jogar essa crise cada vez mais para frente. Então, gente, é isso. Quem já conhecia talvez tenha conseguido mais alguma informação. Queria agradecer a todos aí de novo. Meu nome é Daniel Nigri. Bom final de semana para vocês e bons negócios na segunda. Abraços.